Olá, internauta. Está começando mais um ES Entrevista. Hoje a gente está recebendo aqui o ex-presidente da OAB Pernambuco, conselheiro federal da Ordem, Adhemar Higueira, ele que integra a comissão formada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para tratar do pacote de Moro, uma série de mudanças na legislação criminal que endurece umas penas e também traz muita polêmica. Então, Adhemar, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Primeira visão sua sobre o pacote de Moro. Ele foi apresentado já no Congresso. E o que é que você sentiu pelo que você viu até agora? Bem, a primeira análise que nós temos que fazer é que esse é um pacote que vem do Executivo, né? É um pacote que veio pronto do Executivo e que chama atenção porque normalmente esse tipo de pacote, esse tipo de alteração da legislação, normalmente teria que passar por uma comissão de juristas, teria que passar pela via acadêmica, uma análise mais detalhada das constitucionalidades, de várias questões que de fato não passaram. Isso veio pronto da equipe do ministro Moro, não é, para o Congresso. E isso já é por si só mais um modelo que sempre a ordem contestou, que sempre os juristas que atuam, os advogados que atuam na área criminal, vêm contestando, que é esse retalhamento do Código Penal e do Código de Processo Penal. Nós temos códigos de 40, o Código de Processo também é extremamente antigo, então esse código vem sendo retalhado ao longo das manifestações do Congresso Nacional. Então, nós tivemos, quando aumenta a criminalidade, vem um parlamentar e cria a lei dos crimes hediondos. Quando há uma demanda dos sequestros, vem outra legislação. Então, na verdade, o Código vem sendo, de processo penal, vem sendo retalhado soprado pelos ventos do que a opinião pública tenta ditar ao Congresso. E me parece que o ministro Sérgio Moro, né? O ministro Sérgio Moro fez a mesma coisa. Ele queria dar uma resposta imediata à população, até pela sua atuação na Lava Jato, e trouxe um projeto, me parece, de uma forma extremamente assodada. E por ser assodada, efetivamente, o que é que ocorreu? O ministro trouxe para o seu projeto as impressões pessoais que ele teve enquanto juiz. Se nós atentarmos para o projeto de uma forma macro, a gente vai ver que, ponto a ponto de cada alteração que é proposta no projeto, foi uma dificuldade que o juiz Sérgio Moro teve durante a sua atuação na Lava Jato. Isso claramente a gente percebe na proposta trazida. Então, isso é um perigo muito grande porque as alterações que foram trazidas pelo ministro em face das observações que ele teve como juiz, traz uma superconcentração de poder ao judiciário. Né? Alarga ainda mais, que é extremamente perigoso no aspecto do direito penal, direito processual, é o poder discricionário que a legislação vai dar ao juiz. Veja as situações. A questão da prisão em segunda instância. Essa matéria vem sendo largamente discutida. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal já apreciou isso por diversas vezes. Nós estamos na iminência de ter um novo julgamento, da ADIM em relação a essa questão da prisão em segunda instância, da execução provisória das penas. E uma discussão essencial nessa discussão, que é a constitucionalidade em virtude do nosso ordenamento. Se o Supremo julgar inconstitucional a prisão em segunda instância, o projeto já nasce morto. Né? Essa é uma grande discussão, porque o Supremo vai, logicamente, que ele está propondo uma alteração na legislação para evitar um julgamento de inconstitucionalidade. Mas o princípio da presunção de inocência também está previsto na Constituição. Então, o Supremo ele vai alterar a legislação que, ao meu ver, hoje não haveria de ter nenhuma discussão em relação a isso, porque a legislação é muito clara, proibindo a execução provisória, mas nós temos o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, o Supremo, se entender que esse princípio é o que rege a legislação ordinária, essa alteração vai nascer morta, natimorta, porque
não prosperará, como várias alterações aqui, nós entendemos que há um vício de inconstitucionalidade. Esse seu pensamento vale também para a questão do júri, da prisão imediata. Com certeza, aí a gente vai chegar lá. Mas o que é que fez o ministro no seu projeto? Ele, ao mesmo tempo que ele determina a prisão em segunda instância, ele, com base na própria jurisprudência formada recentemente pelo Supremo, ele disse, não, mas o tribunal que julgar o caso pode deixar de aplicar a execução provisória quando entender que o recurso interposto, os recursos extraordinários ou o recurso o recurso especial, o recurso extraordinário, tenham fundamentos plausíveis que possam reformar. Isso não vai existir, né? O próprio tribunal entender que sua decisão pode ser revogada posteriormente. Mas também ele abre o leque em outro dispositivo para dizer o STJ, ao receber o recurso especial, ou o Supremo, ao receber o recurso extraordinário, poderá suspender a execução provisória dentro da plausibilidade do pedido, né? Dando esse contorno de discricionariedade ao juiz, não é, para decidir se a pessoa vai ser presa ou não. Outro ponto interessante do projeto é a questão do estabelecimento do regime fechado. Não é? O projeto estabelece que o acusado ele deverá cumprir já imediatamente em regime fechado, independente do crime praticado, quando o juiz verificar que ele é um criminoso habitual. E essa, inclusive, é a expressão que está no projeto. Veja como isso é completamente subjetivo. Qual é o conceito de habitualidade na prática do delito? O próprio Supremo, o STJ, inclusive, sumulou isso, essa decisão, é uma decisão sumulada, de que não podem ser considerados, para majorar a pena imposta pelo delito, maus antecedentes. O que é que o STJ entendeu de forma reiterada ao ponto de sumular essa decisão? E que o fato de a pessoa ter respondido ou estar respondendo a outros inquéritos policiais ou a outros processos sem decisão transitada em julgado, não pode influenciar na pena que o juiz está julgando aqui, neste ponto. Ou seja, o STJ diz, olha, ele vai ser condenado, mas não pode ser majorada a pena por causa de situações que ainda não se consolidaram na esteira do precedente do Supremo do trânsito em julgado. E aí vem agora o projeto e diz, mas o criminoso habitual cumprirá a pena em regime fechado. Ora, se essa habitualidade não transitada em julgado, com sentença penal condenatória, não pode refletir para majorar a pena, como é que ela vai ser determinante para que o preso comece a cumprir a pena em regime fechado? Né? E da mesma forma ele estabelece para alguns crimes especificamente o cumprimento no regime fechado, crimes de corrupção, né? O peculato, o roubo seguido de morte ou com emprego de arma de fogo, mas enfim, ele cria essas situações da mesma forma como também ele estabelece, ele recrudesce a questão da progressão do regime em determinados crimes, estabelecendo a progressão em 3/5, né? Praticamente quase mais da metade da pena para alguns delitos, e também proíbe a progressão do regime para aqueles casos de que a pessoa faz parte de organização criminosa, sim, facções. Inclusive, a própria lei traz uma situação curiosa, porque a própria lei já traz as nomenclaturas, né, das organizações, tipo Comando Vermelho, né? Enfim, todas essas organizações, PCC e tal. Então, são medidas que, ao meu ver, vão continuar sendo derrubadas pelo Supremo pela inconstitucionalidade, né? Como foi no caso dos crimes hediondos, onde se estabeleceu a proibição da progressão do regime e o Supremo entendeu de inconstitucional. Caso, se atendo à questão da prisão em segunda instância ou mesmo a prisão do tribunal de júri, teria que ser uma PEC, com uma mudança constitucional para poder... Com certeza. Regulamentar. Todos partem do mesmo princípio da presunção de inocência com trânsito em julgado. Vamos adiantar só essa questão do tribunal do júri, porque a gente está falando de prisão em segunda instância. O que é que fez o ministro no projeto? O primeiro ponto é a questão do recurso de pronúncia.
Né? O que é que faz o projeto? Se o acusado for pronunciado, né, que é a decisão que leva o acusado, que submete o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri, dessa decisão de pronúncia cabe recurso interdistrito. Né? Cabe recurso interdistrito ao Tribunal de Apelação, ao Tribunal de Justiça. Então, esse recurso hoje, logicamente, suspende a realização do júri. Não faz sentido eu ser submetido a um julgamento do júri quando, por exemplo, a pronúncia me colocou o homicídio como qualificado e esse quesito não deveria ser submetido ao júri, então se recorre para retirar essa qualificação para que o júri não aprecie uma questão abusiva, né, contra o acusado. É um dos casos, ou quando se recorre mesmo, entendendo que não há indícios ou prova da materialidade do crime de homicídio. Então, a pessoa vai ser o projeto, ele tira esse efeito suspensivo dos recursos de pronúncia e submete imediatamente ao tribunal do júri. Então, e ao mesmo tempo diz, se o júri condenar, ele terá que cumprir imediatamente a pena imposta pelo tribunal do júri. Me parece que são duas aberrações. Primeiro, que o júri vai julgar uma situação que juridicamente ela não está definida, porque os tribunais, mesmo em RESP ou em recurso extraordinário, poderão alterar aquela situação. E alterando qualquer situação, se o júri vier a julgar, esse julgamento estará anulado, lógico. Se eu submeto ao júri uma qualificadora de um homicídio que o tribunal posteriormente entendeu que aquela imputação era ilegal, era abusiva, aquele julgamento estará, né, invalidado. Não só ele permite que o júri julgue com a situação jurídica indefinida, como ele manda prender, não é? Ainda com a possibilidade de recurso para o tribunal. É muito mais grave a situação do que a prisão em segunda instância, porque é uma prisão determinada, uma prisão obrigatória, um cumprimento imediato de uma decisão em primeira instância. É a questão do tribunal do júri. O que é que ele fez em relação ao sequestro? Né? Nós tínhamos a questão do sequestro, você sequestrava bens e precisava fazer uma correlação entre essa medida cautelar do sequestro, né, da penhora do sequestro, com o fato que estava sendo apurado, com o fato criminoso que estava sendo apurado. Então, o juiz sequestra os bens porque esses bens são produtos do crime. É o caso de um assalto a banco e a pessoa, o dinheiro é sequestrado, os bens que ele adquiriu com o provento do crime são sequestrados. Há uma correlação fática entre a aquisição, o proveito do crime, uma correlação entre a utilização com o fato que está sendo imputado. O projeto acaba com isso. O projeto diz o seguinte, que o juiz, num processo criminal, ele poderá sequestrar os bens se o acusado aí inverte completamente o ônus, que cabia ao Ministério Público provar essa correlação, e ao juiz, quando decidisse, inverte completamente o ônus e diz o seguinte, haverá o sequestro dos bens quando o acusado não conseguir provar que os seus bens são oriundos de uma atividade ilícita. Ou seja, qualquer pessoa que responder um processo criminal tem que estar com sua contabilidade perfeita e acabada. Porque a pessoa pode ter um salário que não condiz com ele ter um apartamento na Avenida Boa Viagem. Só que esse apartamento na Avenida Boa Viagem ou num centro imobiliário valorizado, ele é fruto de uma vida, né? de compra, investe e uma sequência, uma evolução patrimonial para chegar ali. Ele tem que estar com isso claramente demonstrado, sob pena ele perder o patrimônio dele, ser sequestrado, porque ele não conseguiu provar. Me parece uma violência gigantesca, não é? E isso sempre é ao critério do juiz. Eu queria tocar num assunto que é uma coisa que tem deixado muita gente, principalmente ligada a direitos humanos, bem de cabelo em pé.
termo aí. Legítima defesa. É a questão da legítima defesa, a questão do excusável medo, surpresa e violenta emoção, que é uma coisa também que cai muito na subjetividade e que isso, alguns alegam que é até uma licença para matar. Esses termos, decorrentes de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, juntando a isso a possibilidade de agentes públicos que fazem uso do poder de polícia, no caso dos policiais, eles poderiam ser isentos de pena se tiverem em combate, em tese, por conta desse tipo esse dispositivo. Como é que você está vendo essa previsão no projeto? Veja, eu iniciei minha vida profissional advogando para os sindicatos policiais civis, que eu me orgulho muito disso. Sei da grande dificuldade que se tem realmente de se fazer essa balança entre a atividade de repressão ao crime, e o risco que a própria atividade, oriunda da própria atividade, se terem policiais que estão cumprindo o dever, presos e respondendo o processo em virtude do exercício legal da profissão. Mas a gente já tem uma previsão legal disso. Nós já temos, eu acho que a própria legítima defesa, como posta já no Código Penal, a questão do exercício regular de direito, já traz mecanismos para se averiguar se de fato o policial se excedeu ou não, se ele estava no exercício da legítima defesa, se ele estava cumprindo um dever ou não. Agora, da forma como foi colocado o projeto, me parece que o dispositivo trazido num parágrafo de que a própria autoridade policial, reconhecendo a situação de legítima defesa, poderá deixar de autuar em flagrante, eu acho que é um avanço. Eu acho que necessariamente não precisa o juiz, necessariamente o juiz exercer esse controle. O próprio delegado pode, que é um bacharel em direito, com formação, ele pode entender que aquele caso específico seria um caso de não autuar em flagrante pela situação fática posta. Se o juiz entendesse, ou o Ministério Público entendesse posteriormente que aquela não se enquadrava, poderia posteriormente decretar uma preventiva ou outra medida cautelar substitutiva. Mas do jeito que está posto, realmente é extremamente perigoso. Eu não posso pegar uma situação da favela do Rio de Janeiro, eu não posso pegar um caso prático que todo mundo sabe a dificuldade que é se entrar numa favela e combater o crime organizado, e generalizar e com base numa lei para todos os policiais. Veja que você dizer que está em legítima defesa o policial que previne uma agressão ou o risco de agressão a uma vítima mantida sob refém. É admitir que em toda situação que uma vítima estiver sob um constrangimento de alguém, um constrangimento ilegal de alguém, a sua liberdade ir e vir, autorizar o policial a tomar uma decisão mais radical. Porque é completamente impossível que o juiz possa ter a sensibilidade do que é prevenir uma agressão ou um risco de agressão. Prevenir um risco de agressão. Veja que o nosso Código Penal já estabelece que está em legítima defesa quem repele agressão injusta, atual, iminente, usando os meios necessários, usando moderadamente os meios necessários. Toda a legislação mundial, inclusive, que toda a legislação que tem, logicamente, a legítima defesa própria de terceiros, ela é mais rígida em relação às autoridades públicas. Veja que a aplicação de uma legítima defesa em qualquer lugar do mundo, de países civilizados, para um policial, são requisitos muito mais... são exigidos muito mais requisitos do que uma legítima defesa de um cidadão comum, justamente porque o policial tem um treinamento específico para aquilo. Ao contrário do cidadão que se encontra numa situação de agressão. O que a gente está querendo fazer com isso aqui é legitimar, e pode legitimar homicídios com a proteção da legítima defesa.